Olá pessoal, bem-vindos. Chegamos talvez ao penúltimo ou antepenúltimo vídeo dessa série do livro Pensamentos para mim próprio. Se você chegou agora, vai até o início, começa a ler o livro e ouvindo a leitura e os comentários, tá bem? Vamos lá então? Eu parei no capítulo 12, quando ele diz que tá tudo bem, que nada termina antes do momento correto. Então, se a vida cessou, não há do que se queixar, nada é injusto nesse sentido, né? Então, vamos continuar aqui. Isso foi com as minhas palavras, claro, ele disse de uma outra maneira. Literalmente, ele diz: uma operação particular qualquer que cessa num momento próprio não sofre nenhum prejuízo pelo fato de ter acabado, e o autor dessa ação não sofre também prejuízo por ela ter terminado. E aí ele lembra que isso não prejudica o todo. Lembraram, né? Então vamos lá. Item 24. Aqui é interessante, ele dá 3 pontos bastante importantes para que a gente esteja fixo, não perder isto de ideia. Olha só, não percas de vista, item 24, esses 3 pontos, coisa para anotar. No que concerne às tuas ações, que não sejam executadas ao acaso, mas como se a própria justiça as tivesse realizado. Lembra da história que eu contei do rapaz que não quis a Coca-Cola Diet, não queria se fosse muito mais caro, independentemente de quem estivesse pagando a conta? É aqui como se a própria justiça as tivesse realizado. Continua ele: quanto aos acontecimentos exteriores, ou são devidos ao acaso ou a uma providência. Ora, não é preciso censurar o acaso nem acusar a providência. Em segundo lugar, pensa no que se transforma o indivíduo desde a concepção até a animação e desde então até o momento em que ele entrega a alma. De que elementos se compõe e em que elementos se dissolverá. Então, imagina o bebê, né, sendo formado, concebido, até o momento da nossa dissolução dos nossos elementos na hora que morremos. Em terceiro lugar, supõe que bruscamente elevado nos ares, olha essa ideia que boa, e a gente pode pensar na nossa consciência que podemos fazer isso de alguma maneira no nosso dia a dia se treinamos. Então vamos lá. Em terceiro lugar, supõe que bruscamente elevado nos ares, lá de cima contempla o que fazem os homens, a sua agitação em todos os sentidos. Como os desprezarias quando visses na mesma olhadela o imenso espaço circundante, domínio dos habitantes do ar, desculpa, e do éter. E cada vez que assim te elevasses, verias as mesmas cenas, a uniformidade, a pouca duração. Será isso um motivo de orgulho? Então imagina, né? Dentro dessas 3 coisas que ele nos disse agora, então, se existe providência ou acaso, sabemos que Marco Aurélio defende a providência, né? A existência da providência, mas ele diz: se existe um ou outro, se você acredita nisso, nessa possibilidade de um ou outro, ok. Mesmo assim, não é preciso censurar nenhum nem outro. Aí ele nos lembra que existe todo um processo de transformação desde a nossa concepção até a nossa morte, um processo natural de transformação, portanto precisamos também aceitar esse processo. E aí ele nos diz, imagina, né, se conseguíssemos nos elevar e nos víssemos ali como somos tão pequenos dentro dessa imensidão e esse universo tão belo, maravilhoso, todo ordenado, e a gente ali, né, às vezes sofrendo por tão pouco, né, e numa duração tão ínfima. Se a gente conseguisse ver isso, será que nos comportaríamos da mesma maneira?
ou a gente mudaria? E aí, como é que é possível fazer isso antes de morrermos, por exemplo, ou como é que é possível? Treinar, elevar a nossa consciência, parar de brigar aqui nesse plano desses atritos, né, fazendo com que as nossas opiniões, por exemplo, sobre as coisas, criem tantos conflitos para nós, internos, externos, né? Expulsando a opinião, estamos a salvo, diz ele aqui no item 25. Expulsa a opinião, estarás salvo. Quem te impede de a expulsar? Ou seja, nós com o domínio de nós mesmos. 26. Quando te irritas com alguma coisa, esqueces que tudo se produz em conformidade com a natureza universal, que a falta cometida te é estranha. Por outro lado, tudo o que sucede sempre sucedeu assim, sucederá ainda e acontecerá em toda parte neste momento. Que estreito parentesco une o homem a todo o gênero humano, parentesco que não é o do sangue ou de um germe, mas a participação na razão. Esqueces ainda que a inteligência de cada um de nós é um Deus e emana do além, que ninguém possui nada em exclusivo, mas que os nossos filhos, o corpo, o próprio alento vieram-nos de Deus, que tudo é opinião, que cada um apenas vive o momento presente e não perde nem um outro. Lindo ter essa consciência, né, de que somos parte desse Deus, né? E tudo que estamos passando hoje, de alguma maneira, como seres humanos, esses nossos desafios já passaram antes, vão passar depois, né? Não temos nada de exclusivo, né? Muitas vezes queremos puxar para nossa personalidade tantos devaneios, tantos, né, orgulhos, tanta vaidade, né? E ele está dizendo, olha, esquece isso e para de se irritar com as coisas na sua vida, né? Existe tudo que acontece é em conformidade com essa lei universal e fim de papo, né? Então vamos utilizar a nossa razão aqui, que ele diz fundamental, que é o que une, inclusive, né? O nosso parentesco, né? A gente precisa ter essa razão para que a gente possa estar sujeitando a nossa personalidade e colocando esse nosso divino, né, no momento presente, no aqui e no agora, sem tanta opinião. Vou parar por aqui. Estamos agora realmente na penúltima página do livro, entrando nosso último vídeo amanhã, provavelmente, depois vem só o resumo dessa parte 12, então ainda não o último propriamente dito, que tem um resumo. Espero que realmente vocês estejam fazendo aí a sua tarefa de pelo menos parar e pensar em algumas coisas, né? Como é que é isso para mim, né? Como é que eu vivo o meu momento presente, quais são as coisas que realmente eu coloco como prioridade na minha vida, por que eu não consigo expulsar as opiniões que eu tenho sobre as coisas, né? Por que eu sou reativo, por exemplo, reativa, né? No que eu de fato estou acreditando quando eu faço determinada ação, se eu estou trabalhando mesmo pelo conjunto ou se eu quero só as coisas para mim, se o que eu penso está refletindo em obras na minha vida ou se eu só estou também dentro da minha mente ou criando fantasias e não vivendo alguma coisa de fato, né? Perceber isso um pouquinho mais, né? Para que a gente possa realmente transformar, né? E se transformar para que a gente possa ser esse mais justo, mais temperante, mais dócil, mais solidário, né? Mais fraterno, mais empático. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.